Gênesis, capítulo de número 18. O versículo é o versículo de número 1. Diz assim o texto: o Senhor apareceu a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu. Abraão fez o quê? À porta da tenda, ao encontro deles, e prostrou-se em terra. Amém? Tome seu assento, por favor. Abre o pé para mim. Tipo Yeshua. Meus irmãos, conhecemos a história do pai da fé, conhecido como o amigo de Deus. Tiago diz: mas olhar para Abraão, seja em qual capítulo for de sua história, é apresentar a todos os ouvintes um relato concreto de uma vida de experiências com o Senhor. Como quis a introdutória, vale fazer o panorama dentro do dia qual Abraão é tirado de Ur dos Caldeus. Sendo tirado desta terra, a ordenância que ele recebe no capítulo de número 12, se não me engano, é: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abraão é um senhor de aproximadamente 75 anos. Tinha perdido seu pai, homem rico, pois agora ele vai administrar toda a riqueza que o seu pai o deixou. Só que o que eu acho interessante é que Deus mexe com a estabilidade de Abraão, querendo contemplar dele a fé suficiente para caminhar no improvável. E Abraão ouve a voz de comando, conhecido como Abrão, um homem pagão. Ouvindo a voz de comando, ele vai. Ele decide seguir aquilo que ele ouve, obedecendo a voz daquele que falava com ele. Só que as Escrituras dizem que após ele obedecer a Deus, ele vai passar pela primeira prova, pelo primeiro teste. Após a obediência, qual é a primeira prova que ele passa? Ele contempla a fome na terra. Na ambiência da fome, ele não faz como o filho, que lá no capítulo de número 26 fez. Ramon, o que ele faz? Ele, sem ouvir a voz de direção, ele desce ao Egito. Lá no Egito, ele vai com uma estratégia que envolve mentiras, com medo de sofrer retaliações de Faraó. Ele tenta ludibriar, não apresentando a sua esposa como a mesma, mas Deus envia um caos no Egito por causa dele.
Porque gente fora da direção arruma problemas para quem não tem nada a ver. E aí Faraó consegue discernir e perceber que de fato ele estava mentindo, ele é expulso. Só que Abraão, ele é expulso do Egito, então ele retorna para o ambiente da qual ele nunca deveria ter saído. Vocês são rápidos. E tem retorno que é cura para o espiritual de alguém. Quando ele retorna, ele edifica um altar e pede perdão ao Senhor arrependido. Só que quando ele retorna com uma riqueza maior do que a riqueza que ele já havia possuído. Porque ele adquire também bens, matéria, lá no Egito. Quando ele volta do Egito, ele está tão rico que ele prospera com um sobrinho, e conhecemos o texto, ao ponto dos pastores dele entrarem em conflito com os pastores de Ló. Parece loucura dizer isso, mas a terra ficou pequena para o tamanho da prosperidade dos dois. A terra não comportou o tamanho da bênção que estava sobre. E aí Abrão, que era o líder do clã, ele olha para Ló e diz: Ló, não dá mais para andarmos juntos. Nenhuma terra comporta os dois na mesma geografia. Faz o seguinte: escolha a campina verde ou o deserto. Eu sendo líder do clã, eu te dou a oportunidade de escolha e acontece o fato. Logo recebendo a oportunidade de escolha, ele escolhe a campina. E ele vai para as campinas que dão para o Jordão. Só que Abrão, ele vai agora para a região mais deserta, que é conhecida como Manre, é perto de Hebrom. Só que quando entramos no capítulo de número 15, Abrão está preocupado. Ele está na terra a qual Deus queria. Ele está na geografia de Deus. Ele obedeceu a Deus. Ló não está mais com ele, mas ele está preocupado. Preocupado porque ele tinha entrado em algumas brigas que não deveria. Preocupado porque ele foi defender o sobrinho. Preocupado porque ele tinha uma promessa, mas a promessa ainda não havia se. Os anos estão passando. O tempo se foi. Falar do capítulo 15 é falar de 10 anos após a promessa. Fazem 10 anos que Deus tinha dito para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu e farei de ti uma grande nação. Fazem 10 anos que ele ouviu a promessa de Deus, ela não se cumpre, e isso traz preocupações. Só que Deus, no capítulo 15, ele se manifesta a Abrão, dizendo: Abrão, porque você está preocupado, sendo que eu sou teu escudo? Porque você está com medo, sendo que eu lhe prometi? Glória a Deus. No capítulo 15, Deus diz: Abrão, você acha que eu me esqueci? Faz o seguinte: sai da tenda, olha para cima.
você vai ver as estrelas. E faz o seguinte: quando você observar as belas estrelas, conte cada uma, se é que você conseguirá, porque assim será a tua descendência. Como será? Como as estrelas dos céus. Oh, glória a Deus. No capítulo 15 é Deus reavivando a promessa. No capítulo 15 é Deus ratificando, é Deus relembrando, é Deus trazendo à tona, é Deus carimbando e dizendo: eu prometi, está prometido, eu falei, está falado, eu vou cumprir. Você pode levantar a mão, porque Deus disse na introdução desse texto: eu falei, está falado e ninguém muda. Eu prometi, está prometido, e nem você vai mudar o que eu prometi. Glória a Deus. Coloca para mim no telão, por favor, capítulo 15, versículo 5. Olha o versículo 5, gente. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Então você consegue contemplar aqui. Irmãos, posso fazer uma pergunta, sim ou não? Ele recebeu a promessa em primeiro momento no capítulo 12, ok? Você percebeu que no capítulo 15 Deus disse: conta as estrelas. E a pergunta que eu te faço é: quem aqui já conseguiu contar todas as estrelas do céu? Dá para contar as estrelas, sim ou não? Vamos lá, gente, sim ou não? Deus sabia disso? Se Deus sabia, por que montou contar? É porque Deus queria que Abraão entendesse que alguém com promessa muito grande não pode ficar olhando para baixo. A proposta de Deus é ele caminhar olhando. A promessa de Deus é tão grande na tua vida, mas você anda assim, ó. Deus está dizendo: quem tem promessa não pode andar com a cabeça para baixo. Oh, glória a Deus. É tempo de erguer a cabeça, é tempo de levantar os olhos. Agora olhe isso, irmãos. Glória a Deus. Só que precisamos entender que, passando 10 anos, ele tinha saído da terra do Egito e tua terra de Canaã. Você vai ver que Abrão, ele ouviu a promessa e ele ouviu Deus ratificando a promessa, reconfirmando que prometeu, amém? Só que no capítulo de número 16, Sarai, ela vê que não acontece nada. Ela está cansada de muita promessa e pouco acontecimento. Aí, pastor Regis, ela olha para uma serva que Abrão, que nunca deveria ter ido para o Egito, quando ele veio, ele trouxe essa serva. O nome dela é Agar. Olha isso aqui. Ele não deveria ter pisado lá, sim ou não? Além de ter pisado, ainda trouxe de lá o que não deveria. Oh, meu Deus. Nós pensamos que o erro começou no capítulo 16. Que nada. O erro começou quando ele pisou no Egito. E o erro está vivo dentro da casa dele. Ele está convivendo com o erro. E quando você convive muito perto do erro, você sofre tentações para ceder ao erro. A mulher olha e diz: espera aí, é costume do povo. Quando uma mulher não pode ter filhos e tem servas, é costume nosso. A mulher pode escolher uma de suas servas para se deitar com seu marido e manter e preservar a linhagem. Por que não? Olha, Agar,
uma bela mulher, uma bela serva. Ela chega em Abrão e diz: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Sarai, você vai se deitar com Agar e o filho vai ser meu. Por quê? É cultura nossa. Você pode fazer isso. Irmãos, Abrão, que é sacerdote titular, mesmo sabendo o que Deus falou, ele decide dar uma ajudadinha em Deus. O nome disso, teologicamente falando, é sinergismo. O que é isso? É dar uma ajudadinha em Deus. É quando o homem quer dar um empurrãozinho para auxiliar Deus na obra dele. Oh, meus irmãos, olha a limitação do ser humano. Deus falou que vai fazer, aí Abrão diz: é só dar um empurrãozinho que Deus vai ficar contente, porque eu ajudei ele. Quem é o miserável homem que tem força e poder para ajudar o Criador? O homem tenta dar uma ajuda para Deus. Deus precisa da minha ajuda, gente. Então por que você fica tentando ajudar Ele a cumprir o que Ele te prometeu? Deus não precisa do nosso auxílio, mas Abrão tenta auxiliar. É aí que nós vamos contemplar Ismael e dar no que deu. Só que eu não quero ficar contextualizando toda a história dele, porque não daria tempo em 2 cultos. Mas entrando no capítulo de número 17, Abrão está com 99 anos. Quantos anos? 99 anos. Com 99 anos, Deus aparece para Abrão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Ele já está com 90 anos, Deus não cumpriu a promessa. Ele tentou ajudar Deus, agora no capítulo 17, Deus simplesmente aparece e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Só que depois que Deus diz isso, Deus firma uma aliança com ele, o perdoando de seus erros e o restaurando ao propósito. Essa noite é noite de perdão e restauração. Por mais que você tenha dado murros em ponta de faca, por mais que você tenha batido cabeça muito nessa vida, por não ouvir o seu Deus, mas ouvir as suas convicções, sabendo que o coração do homem é enganoso. Mas Deus, no capítulo 17, está restaurando a Abrão. Deus está dizendo: eu vou recomeçar as coisas com você. Como? Primeiro, você não vai mais chamar Abrão. Eu vou mudar a tua história e vou mudar teu nome. Como? Vai ser Abraão. E eu não vou mudar só tua história e teu nome, não. Tua esposa está incluída. Não é mais Sarai. É o que? É Sara. Eu vou de novo. Eu vou cumprir o que eu... Olha para alguém e diga: Deus vai falar quantas vezes for necessário, até você entender que Ele não falha. Glória a Deus. Agora precisamos entender que no capítulo 17 ele faz aliança. Só que entramos no capítulo 18, versículo 1 no telão, por favor. Nós estamos no mesmo contexto de idade. Ele está com quantos anos? 99 anos. No capítulo 17, Deus havia trocado o nome dele, o nome de Sarai para Sara. Agora no capítulo de número 18, parece que Deus gostou desse negócio de aparecer para Abraão.
No capítulo 18 ele aparece de novo. Só que, olha o texto. O Senhor apareceu a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Meus irmãos, quem se lembra do versículo 5 do capítulo 15? Lembra que ele falou para contar as estrelas do céu? Só que agora no capítulo 18, versículo 1, o escritor faz questão de dizer, é no maior calor do dia. Implica dizer, o sol escondeu todas as estrelas que estavam no céu, no capítulo de número 15. No capítulo 15, Abraão entendeu, enquanto eu olhar para as estrelas, eu saberei que a promessa está viva. Só que no capítulo 18, ele olha para cima, não tem estrela, só tem sol. É por isso que o escritor faz questão de dizer, no maior calor, o escritor está dizendo, é quando o sol que está aparecendo faz com que as estrelas desapareçam diante dos nossos olhos. É quando o suor escorre do rosto e você tenta encontrar uma saída e não encontra. Os teus olhos e o teu foco só aponta para o sol escaldante. Já é difícil acreditar em algo que faz anos que Deus prometeu. Agora, quando ele tenta olhar para o céu, não tem estrelas, tem sol, tem sol. Só que você precisa entender que mesmo o sol estando lá, e os teus olhos não consigam contemplar as estrelas continuam no céu. Você não consegue ver, não é porque os teus olhos não alcançam, que as estrelas não estão lá. Não é porque não dá para ver, que não há mais estrelas. Ele sai para fora da tenda, e isso arremete a uma lembrança do capítulo 15. Ele se lembra, pastor Douglas, no capítulo 15 eu saí da tenda e eu vi estrela. Mas agora no capítulo 18 eu saí da tenda e só vi sol. Só que precisamos entender que é nesses momentos que Deus gosta de aparecer. É nos momentos aonde você não consegue mais ver estrelas. É nos momentos aonde você não consegue mais contemplar as promessas que Ele te fez, que Ele gosta de aparecer. Só que entenda, ainda que o sol tenha feito com que as estrelas desaparecessem dos teus olhos, elas continuam lá em cima. Talvez a coisa mais interessante que você vai ouvir e intrigante esta noite é isso. Os teus olhos não conseguem ver, mas as estrelas estão no mesmo lugar em que elas estavam no capítulo 15. Eu vou de novo. A promessa você não consegue ver, mas ela continua no mesmo lugar da qual Deus falou com você no capítulo 12 e no capítulo 15. A tua promessa continua lá. Aquilo que Deus prometeu continua de pé. O sol não invalida a promessa. O calor não invalida a promessa. O verão não invalida a promessa.
A circunstância não invalida a promessa. A estação não invalida a promessa. Fiel é aquele. Fiel é aquele. Fiel é aquele que te prometeu para completar a boa obra. Agora, irmãos, Deus apareceu no capítulo de número 18, versículo 1, no telão para mim. Abraão estava onde? À entrada da tenda. Ele é o porteiro da casa dele. Está na entrada, no maior calor do dia. Versículo 2. E Abraão levantou os olhos e olhou. Quem se lembra que Deus disse no capítulo 15? Olha para. No capítulo 18, Deus estava lá desde o versículo 1, mas ele só conseguiu ver no versículo, porque para ele conseguir ver o Senhor, ele precisava levantar os olhos. Você vai entender até quanto você vai precisar para entender que é só com a cabeça erguida que você vai ver. Quando ele levanta os olhos, ele olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Passa para mim no telão. E ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se. Irmãos, implica dizer aqui, alguns pais da igreja, só para ensino, acreditam que o versículo de número 1 apontam 3 homens como a trindade. Martinho Lutero acreditava nisso, mas não há muita lógica nesta tese de que pudesse ser a trindade, porque quando você lê todo o contexto, você vai perceber que não tem como ser trindade, pois dos 3, 2 vão descer para Sodoma e Gomorra. E quando Abraão vai conversar com o que fica, Abraão chama ele de Senhor, com S maiúsculo, teofania. Então, a maioria dos estudiosos, e eu fico com todos que acreditam nisso, pelo texto, pela leitura, é que é Deus e 2 anjos. O Senhor, ele apareceu com 2 anjos, porque esses 2 anjos vão descer para Sodoma e Gomorra e vai acontecer aquele caos. Aqui, Natan, no texto, Deus na verdade não queria ir para a casa de Abraão. Deus ia descer para Sodoma e Gomorra. Só que a casa de Abraão estava no caminho. Coisa boa é quando Deus tem coisas para fazer, mas a minha casa está no meio do caminho. Mas a minha história está no meio do caminho. Ele estava indo para a casa de Jairo, mas no meio do caminho, uma mulher com uma hemorragia. Não, eu estou liberando. Ele vai te encontrar no meio do caminho. Ele vai encontrar a tua casa no meio do caminho. Ele vai encontrar, oh glória, eu senti um arrepio aqui. Ele vai encontrar os teus projetos no meio do caminho. Eu estou pregando para alguém que ele nem ia fazer na tua história, mas já que ele encontrou a tua história no meio do caminho, alguma coisa ele vai fazer. Se acredita, dá um glória a Deus.
nossa história esteja no meio do caminho. E é tão sério isso, pastora Damares, que Deus ia descer para Sodoma, Ele nem desceu. Ele falou para os anjos: podem ir, eu vou ficar, porque vocês vão para destruir. Glória a Deus. Aqui eu vou ficar para abençoar. Não, pega isso aqui. Pega isso aqui. Oh, ele diz aos anjos: podem descer para destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou ficar, porque eu tenho uma bênção para liberar sobre a casa que está no meio do caminho. Olha isso aqui. Abraão levantou os olhos, ele viu o Senhor. Ele viu os 3 homens. Implica dizer que primeiro você muda a visão, depois ele muda a tua situação. Primeiro você muda o foco, depois ele muda o ambiente. Agora precisamos entender que ele se prostra. Abraão aqui no capítulo 18, ele é cristão já, crente? Ele é crente? Sim ou não? Ele é crente, gente? Vamos lá, sim ou não? Ele é crente, irmãos. Ele virou crente já. Ele já levantou altar para Deus, já se arrependeu. Deus fala com ele. Então, se ele se prostra, sabendo que só Deus se curvará, ele entendeu que quem estava ali não era homem comum. Quem estava ali era Você percebeu que a mulher dele está estéril dentro da tenda. Ele está do lado de fora olhando para o sol. Quando ele abaixa a cabeça, ele só vê a situação onde não se cumpre a promessa. Mas quando ele levanta os olhos de novo, ele vê 3 homens. No meio dos 3 homens, ele contempla o Senhor. A primeira coisa que ele faz não é pedir. A primeira coisa que ele faz é se prostrar. É sinal de adoração. Irmão, não tem como você transformar o ambiente se você não transformar a tua atitude. Ramon, como que o ambiente é transformado? Pela adoração que eu ofereço. Ele se curva. Só que você percebeu que ele correu? Ele tem pressa em adorar o Senhor. Ele tem pressa em adorar o Senhor. Aleluia. Olha o texto, ele correu até o encontro deles, se prostrou em terra e ele disse: Senhor meu, se eu puder obter o favor diante dos teus olhos, peço que não passe. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Felipe, eu sei que o senhor não tinha nada para fazer aqui, mas não passa reto não. O senhor ia passar reto, eu sei, mas se eu obtiver favor do Senhor, não passa diante de mim. Não passa diante do teu servo. Versículo 3, sem ficar um pouco. Versículo 3 no telão: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço-te que não passe adiante sem ficar. Ele está dizendo: fica um pouquinho. Eu sei que o Senhor tem coisas talvez mais necessárias para fazer, mas pelo dom imerecido, fica. Pela graça, fica. Por tua misericórdia e bondade, fica. Só que ele continua. Aleluia. Olha o que ele diz no versículo 4: Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Irmãos, precisamos entender que teofania
é quando Deus se manifesta em uma linguagem humana, para que o homem possa suportar a presença dele. Amém? Ele aparece em forma humana só para o homem ele suportar Deus naquele lugar. Olha que loucura. Só que na forma humana de Deus, teofânica, para você entender, Abraão ele diz assim: olha, se vocês ficarem, eu já mandei preparar água para lavarem os pés. Aleluia. Eu quero falar sobre os aspectos da acolhida de Abraão. O primeiro aspecto da acolhida de Abraão é uma acolhida calorosa. Porque naquela época, o primeiro gesto de que você era um bom anfitrião era colocar água para a pessoa que chegava a lavar os pés. Naquela época, o que dizia que você era um bom anfitrião era se você deixava a água preparada para a pessoa que chegou a lavar os pés. Ele tem uma acolhida calorosa. Sabe qual é o nosso problema? Deus até nos visita, mas nós temos uma acolhida fria, morna. Abraão não. Quando ele viu que chegou, ele correu, ele se curvou, ele disse: fica. Ele correu e voltou e disse aos servos: pega água, porque eu vou lavar os pés dele, para ele entender que eu sou um bom anfitrião, para ele entender que ele pode ficar aqui, para ele entender que a visita dele, que a presença dele é necessária neste lugar. Eu estou pregando para alguém que nesta noite vai se tornar o melhor anfitrião no quesito espiritual. Deixa eu te perguntar: se Deus descer nesse lugar, como você o recebe? Se Deus descer neste lugar, como você recebe a presença dele? A acolhida é calorosa, só que ele tem também uma acolhida missionária de Ná, imediata. Tem gente, irmão, que é tão lento que para sair do lugar é 4 dias. Aqui não tem. Mas olha o texto, versículo 2. Olha o versículo 2 no telão. Abraão levantou os olhos e viu, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. Ao vê-los, o que ele fez? A acolhida dele é imediata. Ele é rápido em receber o Senhor. Ele é rápido em hospedar a presença. Irmãos, tem gente, eu não sei como consegue. Nós já estamos partindo para o final do culto, você ainda não recebeu ele. Mas tem gente que quando o pastor ele diz graça e paz, que já corre, pega o melhor glória a Deus, pega a melhor lágrima, pega a melhor força que você tem. Se é para levantar a mão no louvor, você levanta com alegria. Se é para pular, você é o que pula mais alto. Se é para gritar, você grita sem medo. Se é para chorar, você molha a cadeira, porque você é rápido. Você é rápido, é imediato em recebê-lo. Agora entenda. Versículo de número 6. Ele é rápido, a acolhida é imediata. Primeiro ele correu para receber, depois ele correu para a tenda de Sara. Versículo de número 7. Ele correu ao gado.
Ele está fazendo tudo correndo. Porque ele precisa fazer algo. Ele precisa oferecer algo rápido para segurar o Senhor no ambiente. Abraão sabe que tudo depende dele. Se Deus vai ou se Deus fica. Abraão quer segurar Deus no ambiente. Para segurar, ele tem que ser rápido. Ele tem que correr até o encontro. Ele tem que correr, pegar água para os pés. Ele tem que correr em deixar o ambiente agradável. Vou pedir que traga um pouco de água para lavarem os pés e descanse debaixo desta. Ele está dizendo, está no deserto, mas água para lavar pé no deserto é o melhor. Árvore para fazer sombra no deserto é o melhor. Ele é rápido em também entregar o... Ou você acha que Deus fica em qualquer casa, em qualquer coração? Não, irmão, tem que ser o melhor. Essa noite é a noite de nós entregarmos tudo. Tem que ser o melhor, o mais especial, o mais belo. Aleluia. Versículo de número 5. O quarto aspecto, a acolhida dele é pessoal. Ele não terceiriza a esposa, a amigos, a servos. Ele diz para o servo: prepara o melhor novilho, mas não é você que vai entregar. Prepara água para lavar pé, mas não é você que vai levar. Prepara pão para comerem, mas não é você que vai levar. Porque a minha acolhida é pessoal, é individual. Eu não vou depender de ninguém para acolher ele. Eu vou, eu entrego, eu me curvo, eu ofereço, eu peço. Mas posso dizer algo, sim ou não? Ele está fazendo tudo isso antes da promessa se cumprir. A mulher está estéril dentro de casa. Ele não pediu nada. Ele disse: não, meu negócio contigo não é pedir para cumprimento de promessa. O meu negócio contigo é a tua presença aqui. Meu negócio contigo é pão para o Senhor, é água para o Senhor, é novilho para o Senhor. Por quê? Porque a minha acolhida é acalorosa, a minha acolhida é imediata, a minha acolhida é entregando o melhor, e a minha acolhida é pessoal. Feche os seus olhos. Eu não consigo conter a presença de Deus no ambiente. Oh Senhor, você consegue fechar os seus olhos e compreendendo o peso da profecia bíblica, como você acolhe a Deus nesse culto, como você recebe a Deus nesse culto, como você recebe a presença dele nesse culto. Expresse isso, expresse isso, expresse isso, expresse isso, expresse isso.
pergunta que se dá é: como Abraão consegue segurar Deus? Porque olha o versículo de número 5. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei se lá atrás alguém não entregou, mas se chegou perto de mim, tem água para descanso. Eu não sei como recepcionaram vocês, mas comigo o buraco é mais embaixo. Eu vou recepcionar da maneira certa. Só que tempo, olha isso aqui, gente. Sabe o que ele diz? Ele não pede a bênção. Ele diz: só fica um pouquinho para me entregar a minha adoração, a minha oferta. Depois vocês podem ir embora. Mas peraí, a mulher está estéril. Ele não vai pedir? Vai não. Porque ele entendeu que aquele momento não era momento de pedir, era momento de celebrar a presença de Deus. Ele disse: só fica para me entregar, depois vai embora. Aí olha aqui. E responderam. Sabe o que está dizendo? Deus respondeu, um anjo respondeu, o outro anjo respondeu. Responderam o quê? Faça como você disse. Sabe o que eles estão dizendo? Nós vamos ficar até você fazer tudo o que quer fazer pela presença do Senhor. Agora olha isso. Eles ficam porque eles entenderam que Abraão vai entregar o que é de melhor. Versículo 6. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da pior farinha. É isso? Da melhor farinha. E faça pão. Irmãos, 3 medidas para 3 é muito pão. Ele entendeu que a entrega dele tem que ser em fartura. Ele disse: tem que ser rápido, Sara. 3 medidas de farinha, tá boa. Farinha tá boa. E faça pão. Só que ele continua. Aleluia. Abraão, versículo 7. Por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e entregou ao empregado, que se apressou em... Você percebeu que a pressa dele fez com que quem estivesse ao redor dele começasse a se apressar para a entrega que seria feita a Deus? A tua adoração influencia quem está do lado. Mesmo a pessoa não preparada, ela começa a preparar tudo. Ela não consegue, porque a tua adoração vai influenciando. Olha para quem está do teu lado e diz: eu vou te influenciar essa noite. Agora olha isso aqui, gente. O servo, ele se apressou em prepará-lo. Passa para mim. Pegou também uma coalhada e leite e um novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles. Olha isso aqui. Novilho bom, pastor Kim. Manteiga, leite, pão, água. Quem vai entregar? Eu mesmo. Mas eu sou teu servo, eu sei. Mas eu sou servo dele. Pega tudo, coloca diante do Senhor. Só que ele respeita tanto a presença de Deus que ele não senta. Ele fica de pé. Enquanto eles estão assentados, Abraão fica de pé, vendo eles comerem.
vendo eles receberem a entrega de Abraão, ele permaneceu em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Passa para mim, no telão. Então lhe perguntaram: Abraão pensou que eles iam comer e ir embora, mas aí perguntaram: cadê Sara? Sara está dentro de casa. Glória a Deus. Cadê o problema? Está dentro de casa. Cadê a mulher que eu prometi e não cumpri ainda? Está dentro de casa. Cadê o projeto incompleto? Está dentro de casa. Cadê o sonho não realizado? Está dentro de casa. Então, mas sabe o que é? É que esta mulher, ela dará à luz dentro de um ano. Passa para mim no telão, olha o texto. E um deles disse: é o Senhor que disse: certamente voltarei a você daqui um ano. Quanto tempo? Você percebeu que todas as promessas que ele fez, ele nunca deu data, mas por causa da entrega de Abraão, Deus disse: agora, para você ficar mais em paz, eu vou estabelecer uma data. Marca 365 dias. Marca 9 meses também. Eu venho daqui um ano, mas ela vai pegar no braço daqui 9 meses. Oh, glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? É na tua entrega que eu dou data para o cumprimento de promessa. Se eu fosse você, eu teria dado um glória melhor do que esse. É na tua adoração que eu reafirmo que prometi, tanto até o dia. Tem algumas pessoas que ele vai dar data. Quem sabe não seja esse mês. Oh, glória. Quem sabe não seja ainda esta semana. Quem sabe não seja ainda esse domingo. Levanta as tuas mãos. Quem pode entregar para ele o seu melhor? Quem pode entregar para ele o seu melhor? É você e ele agora. É você e ele agora. É você e ele agora. Ele está passando por aqui. Segura ele. Ele está passando por aqui. Faz como Bartimeu. Não deixa a oportunidade ir embora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Chama a atenção dele. Ministério de louvor, porque Deus tem coisa para fazer aqui. Fica de pé. Posso te perguntar? O que ficou na tua tenda? O que está lá na tua tenda? Eu sei que a tua conversa com Deus não é sobre o que ficou na tenda. A tua conversa com Deus é sobre o que você tem a entregar para Ele. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Você lembra? Fica aqui. Vai embora não. Como que eles decepcionaram a Jesus? Entregando casa e pão. Porque não tem como segurar ele no ambiente se não tiver entrega. E todo mundo pensa que quando se fala em entrega numa igreja, fala de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de adoração. Faz quanto tempo que você não entrega o teu melhor? Faz quanto tempo que você assiste culto e não cultua? Faz quanto tempo que você não chora?
Desculpa o termo. Faz quanto tempo que você não baba de tanto chorar na presença dele? Faz quanto tempo que você não rasga? Ele disse para o povo: para de rasgar as vossas vestes. Eu quero que vocês rasguem o vosso coração. Ele só passou pela casa de Abraão para ver o que Abraão faria. Se ele está passando por aqui, o que você faria? Ele sabe de todos os teus complexos, de todos os seus conflitos, de todas as suas crises. E mesmo assim, Ele quer que você entregue algo a Ele. Eu vou deixar aberto, tá? Só que se você sentir no teu espírito de vir entregar aqui no altar, é você e Ele. Se você sentir de dobrar o joelho aí, é você e Ele. A única coisa que eu te peço, não dá metade do novilho, não. Não corta o pão no meio, não. Não dá um pouco de água, não, dá tudo. Não passa a manteiga no pão para entregar para Ele. Entrega a manteiga na mão dele. Entenda, irmão, a colocação. Para de tentar fracionar a adoração. Para de tentar medir. Mas, Ramon, eu tenho um pouquinho de receio do que vão pensar. Irmão, imagina se a mulher do fluxo de sangue levasse em conta que Jairo estava lá e poderia dizer: impura, matem-na. Se ela levasse em conta, ela jamais teria feito o que fez. Se Bartimeu, ele tivesse levado em conta que tem alguém dizendo cala a boca, ele jamais teria gritado. Mas ele entendeu. Para uma presença extravagante e um cumprimento extraordinário, tem que ter entregas sobrenaturais. Oh, glória a Deus. Que a tua entrega não seja pela metade. Você consegue entregar o teu melhor? Apaga a luz para que ninguém consiga ver movimento.